Boa noite a todos, aqui quem fala é o Joel. Vou mostrar para vocês hoje uma ferramenta bem legal chamada Prime Faces, que trabalha em conjunto com o JSF e a gente vai estar trabalhando aí hoje. Estou hoje no meu modo home ligado, na minha caminha aqui, gravando esse pequena demonstração para vocês, debaixo de algumas cobertas devido ao frio. E vamos estar mostrando aí algumas funcionalidades. O que é o Prime Faces, pessoal? Na realidade, o Prime Faces ele é uma biblioteca, basicamente, que trabalha com componentes para ajudar no desenvolvimento do front-end de aplicações Java. Ele trabalha junto com o JSF e no seu núcleo ele contém basicamente a biblioteca jQuery, claro que personalizada para ele. Só que ele abstrai muita coisa do desenvolvimento com jQuery, tornando ele bem mais rápido e agradável. Ele é bem interessante e tem já na sua versão 2.2 oferece bastante recursos para você estar trabalhando com recursos como data grid, date list, entre outros, de uma forma bem rápida e bem interessante. Ele proporciona que você, através de requisições de Ajax, por exemplo, recarregue partes da sua aplicação, não mostrando isso para o usuário final. É como ele faz aqui nesse exemplo, que você tem um reload das opções do data grid, mas você não tem o reload da página, então acaba se tornando uma opção bem legal. Ele é compatível com aplicações mobile, inclusive com iPhone, o que torna uma opção ainda mais interessante, né? E é um substituto bem interessante no caso do Flex, devido que a gente sabe que, por mais que eu, por exemplo, seja bastante puxa-saco do Flex, mas com algumas restrições aí, como desenvolvimento para iPhone e tudo mais, acaba sendo meio complicado, ainda mais a gente sabendo aí que mesmo o Flash convertendo muita coisa já para o HTML5, ainda existe um longo caminho aí pela frente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse tutorial aí e vamos mostrar como é que a gente trabalha com o Prime Faces. Já voltamos aí. Muito bem. Então, começando aqui o nosso tutorial, já com o Eclipse aberto, a gente vai iniciar um projeto aqui do zero. Então, o que você vai fazer para você trabalhar com o JSF também com o Prime Faces? Você vai criar um de novo Dynamic Web Project. Caso você não tenha aqui, basta vir aqui em Project e procurar por Dynamic Web Project. A gente vai ter algumas configurações aqui, pessoal, para ser feitas, que você não deve esquecer. E lembrando aqui, tá, que eu tô com o Eclipse Helios. Nas versões antigas do Eclipse você vai ter algum conflito talvez no Faces Config, que é o arquivo que trabalha com o JSF. E nessa versão do Prime Faces que a gente vai estar trabalhando, a gente vai fazer um mapeamento das classes do Java para o BIS através de anotações, e não vamos usar o JSF. Para isso ser possível, pessoal, até onde eu sei, é somente possível fazer isso com o Prime Faces a partir da versão 2.2. Então cuidado com a versão que você está trabalhando. Mesma coisa que vocês vão ver que o meu Eclipse vai gerar o Faces Config. Para o Face Config trabalhar certo com a versão do Java Server Face que a gente vai trabalhando e com o Prime, é importante que você tenha instalado o Eclipse Helios. Então, se o seu não for o Helios, trate de apagar o Face Config e gerar ele na mão, tá? Os arquivos depois vão estar do tutorial, vão estar junto, né, no post. Vocês podem estar baixando aí para dar uma olhada. Depois de dar o nome do projeto, aqui no botão Modify, você pode vir aqui, aliás, Dev, e selecionar a opção Java Server Faces 2.0. Ok? Nessa tela por enquanto seria isso. Botamos o nome do projeto, Source, JSF Web Content, Generate Web Deployment. Aqui a gente vai desabilitar o Library Configuration. Mapeamento JSF pode ser realmente como está aqui o Face Config, no caso se você estiver usando o Eclipse, senão simplesmente não cria o arquivo. E o URL map nosso padrão aqui vai estar asterisco.jsf. Provavelmente se você está com
O Eclipse é o seu primeiro projeto com JSF, aqui vai estar um barra JSF. Então você só remove e bota para dar um asterisco ponto JSF para declarar a extensão. Isso. Assim que o projeto estiver criado, vocês vão notar que, como eu falei, ele vai ter que criar dentro da pasta web content webinf o facesconfig web XML, que você já deve estar conhecendo eles por padrão. Assim que você abaixou, criou seu projeto, você pode estar incorporando as bibliotecas necessárias para o nosso projeto. Além do Prime Faces, como eu falei, a gente vai estar usando o JSF. O JSF você pode estar baixando do seguinte site: java.net. Isso, no Java Server Faces.java.net. A versão que a gente vai estar utilizando é a versão 2.1.1. Isso, basta você baixar. Eu já tenho baixado aqui a versão 2.1.1 e também o Prime Faces a baixar a versão 2.2. Downloads. Lembrando, pessoal, que se você for, deixa eu primeiro botar aqui para vocês verem, é só pegar esse jarzinho aqui, tá? Eu não vou pegar porque eu já tenho. Lembrando para vocês que a documentação do Prime Faces ela é paga. Mas se você for aqui nos dispositivos dele, nas opções que ele tem, escolher qualquer opção que você tiver, ele vai ter aqui em cima um exemplo pronto já, né, funcionando. E embaixo de cada exemplo dele, ele tem o código do JSF, né, que ele vai estar gerando. E ele vai ter aqui também o bin por trás que vai receber as requisições. Ok? Então, beleza. Você tendo baixado os arquivos lá para o seu repositório, para sua pasta qualquer, você vai ter que agora incorporar essas bibliotecas dentro do seu projeto. Então, você vai pegar as bibliotecas, no caso aqui eu já descompactei o zip, né? Então aqui eu vou copiar esses dois jarzinhos que estão dentro da pastinha lib, juntamente com esse arquivo que é o jar do Prime Face. Então aqui a gente tem os dois jars do JSF e o jar do Prime Face. Você vai colocar dentro da pasta lib da minha pasta webinf, certo? E os jars estarão no projeto. Agora, quando você for criar um arquivo que vai receber os recursos do JSF, você pode vir aqui em Other ou mesmo aqui em HTML File. Você pode dar um nome e presta atenção na extensão do arquivo que eu vou estar colocando. Notem que eu gero um XHTML e não um HTML público. Nota que eu também não clico em Finish e por padrão eu coloco aqui um XML 1.0 transicional. A partir do XML gerado, pessoal, a gente tem que colocar algumas tag libs externas para dentro do nosso projeto, para que ele possa funcionar conforme as tags que a gente queira. Então, logo na tag HTML, a gente vai estar incorporando a tag do JSF, as tags do JSF e também as tags do Prime Faces. A própria tag do Prime Faces você pode estar pegando na página inicial do site, se você entrar, colocar aqui em Getting Started, ele tem a tag inicial do Prime Faces. E aqui embaixo, se você quiser, inclusive, ele tem a tag inicial do Prime Faces e a tag dos componentes visuais do JSF. Então, basta incorporar ele na tag element HTML da minha página. Isso deve ser feito para todas as páginas.
e os componentes visuais e do JSF e do Prime Faces vão estar instalados. Falta ainda a tag referente ao core do JSF, que a gente já vai estar colocando. Mas só para vocês verem, qualquer elemento do Prime Faces deve ser colocado com a tag P. E todos os elementos que são elementos do JSF devem ser colocados com a tag H, como eu estou colocando aqui. Então qualquer componente que você coloque agora pertencente ao Prime Faces, você deve colocar com a tag P. Como nós já posicionamos a tag lib no seu devido local, você vai notar que ele já vai estar recebendo reconhecendo a tag P do meu projeto. Ele aqui agora, só para me fazer passar vergonha, não está ainda reconhecendo. Isso. Notem que as tags com H do JSF ele já reconheceu. Ele ainda não só está reconhecendo as propriedades do Prime Faces. Já vamos descobrir por quê. Só um minutinho, pessoal. Muito bem, pessoal. Depois de uma pequena pausa aqui, eu achei já o problema. O problema é que eu tinha incluído o Prime 2.2.1 Sources no projeto, enquanto que a gente tem que utilizar na realidade é o Prime Faces 2.2.2.1.jar, ou seja, não é o Sources. Eu me confundi aqui. Então corrijam e incluam um jar certo no projeto. Eu também já adicionei a tag lib do core JSF e agora sim está tudo correto. Tanto que se a gente olhar aqui agora, o P já está sendo corrigido, certo? Então tá aí já. Se a gente quiser botar um componente color picker aqui e rodar nossa aplicação para vocês verem, aí está, certo? Então vamos começar a falar a respeito do JSF com Prime Faces. Notem, pessoal, que a extensão que a gente criou, se vocês lembram ainda, é uma extensão XHTML. Só que na hora de rodar a nossa aplicação, vocês vão notar que ele coloca a extensão como JSF. Ele sabe que para isso ele precisa chamar os recursos no JSF para renderizar a nossa página, ok? Isso. As vantagens do JSF e do Prime Faces são inúmeras. Você tem aqui como comunicação no seu back-end um BIM normal Java que faz todo o trabalho de comunicação entre o front e o back-end. O desenvolvimento da classe BIM não tem absolutamente nada demais, não tem a ver com Remote Objects, acostumado quem trabalha com Flex e tudo mais, e é uma classe Java pura, que vai estar aí te auxiliando essa comunicação back-end e front-end. A única coisa que a gente precisa colocar nessa versão nova do Prime Faces e do JSF é uma anotação na classe que vai mostrar que aquela classe Java está fazendo o mapeamento do meu back e do meu front-end. Então, para mapearmos essa classe, basta você ter uma anotação na classe que fala que o meu management BIM e definir o escopo dessa classe. Então a gente tem vários tipos de scope: o View Scope, o Session Scope e o Request Scope. O que são esses escopos? O Session Scope, pessoal, a sua classe vai continuar existindo no seu back-end enquanto aquela sessão estiver ativa.
O request vai ser só na hora da aquisição, que aquela classe vai ser criada e depois, logo em seguida, quando responder, destruída. E o session, enquanto existir uma sessão criada, aquela classe vai estar existindo por trás da sua aplicação. Vamos botar um name para nosso bin e vamos chamar ele de test bin, para nós podermos referenciá-lo lá na frente. Por enquanto, o nosso scope vai ser um view scope e a gente vai ter um private var não, né? Quem tá pensando que eu tô programando em ActionScript ainda. Nome. Vamos gerar os getters e setters para nossa variável e está pronto o nosso primeiro bin. Para referenciar a nossa classe, e vocês verem o poder do JCF com o Prime, vamos colocar aqui, por exemplo, um output text, que seria nada mais nada menos que uma label dentro do JCF, e vamos colocar como value dessa output texto a referência ao nosso bin. Então, se vocês lembram, aqui a gente deu um nome para o nosso bin, test bin, certo? Eu vou até botar um nome aqui qualquer para vocês verem que o name que vai estar referenciando a nossa classe. Então aqui vamos botar o nome de João Bin, certo? Só para demonstrar que você não se confundir, que você não deva referenciar agora, como a gente botou o nome no nosso bin, o nome da classe, e sim o nome que a gente colocou ali em cima. Se a gente quiser referenciar aquela propriedade onde o atributo era nome, né, que a gente criou aqui a variável e criou os getters e setters, e esse nome vai estar aparecendo aqui. Faltou a gente criar um método aqui construtor para nós instanciar esse nome assim no momento em que a classe for criada. Então, public test bin, eu digo que tis.nome é igual Joel. Exatamente. Vamos rodar nossa aplicação. Então notem que com poucos cliques aqui, pessoal, o nosso bin já está comunicando perfeitamente com nossa aplicação. Muito simples, muito fácil e muito rápido de criar. Tá aí. Nota que ele já está comunicando com o nosso bin. Certo, pessoal? Nota que eu só chamei a instância da minha classe e o atributo que eu quis pegar. É importante você notar que se eu tirar aqui, por exemplo, os getters e setters da minha variável, salvar e rodar a minha aplicação, o que vai acontecer? Nós vamos ter um erro, porque ele diz que a propriedade not found, ele não encontrou aquela propriedade, justamente por não ter os getters e setters. O que eu quero mostrar com isso para vocês, pessoal? Notem que apesar de lá no nosso front-end, no nosso arquivo XHTML, nós acessarmos direto o nome da variável, ele vai estar acessando sim através dos getters e setters. Então, se você tem uma variável privada, a regra continua sendo o mesmo. Você acessa ele através dos métodos getters e setters. Ok? Então, continuando aqui, como vocês viram, a partir do momento do meu bin preparado, eu já tenho totalmente acesso às variáveis do meu lado Java e posso trazer essas variáveis para cá. Pegando um exemplo daqui do próprio site do Prime Faces, vocês vão notar que eu tenho toda uma documentação para o Prime Faces que vai te ajudar a estar implementando esse cara. Como, por exemplo, uma classe que eu achava bem, digamos assim, desagradável estar implementando ela no jQuery é a classe Dialog, que te exigia, digamos assim, não grande interação ou algo difícil,
mas bastante includes de arquivos do jQuery e tudo mais. Você teria que criar divs específicas e realmente era, digamos, no meu ver, nada prático. Agora, com exemplos que a gente tem aqui dentro do próprio site do Prime Faces, vocês vão notar que eu vou ter um painel grid. Dentro desse painel grid, eu tenho alguns command buttons que do Prime Faces nada mais são isso que aquele botão que você criava no HTML. E notem que a gente tem aqui nesses command buttons uma variável DLG que chama o método show. Essa variável DLG1, DLG2 e DLG3 é o ID das dialogs. Na realidade, desculpe, não o ID, né? Os widget vars. O que são esses widget vars? São como se você estivesse passando o nome de uma variável JavaScript que estaria no seu script JavaScript que referenciaria aquela dialog, ou seja, a variável que cria a dialog, né? Isso vale para muitos componentes do Prime Faces, você podendo inclusive executar outros códigos JavaScript direto através da widget var que você declarar para sua dialog ou qualquer outro tipo de componente. Então notem que assim como eu tenho 3 botões, que a partir do momento que eu clico eu mostro ele, eu tenho 3 dialogs, como tem aqui, e dentro de cada dialog eu tenho um texto, um output text, que mostra um texto diferente. E é só isso que você precisa. Você poderia estar colocando aqui uma imagem, colocando várias coisas, montando um painel, conforme suas necessidades dentro da tua dialog, somente com essas poucas linhas. Se nós rodarmos a aplicação aqui agora, tá aí as nossas botões já com as dialogs, com efeitos, básica, modal, prontas e já funcionando, sem nenhum include de JavaScript, nada, tudo bem claro, bem fácil de fazer, com poucos atributos. Se vocês olharem no código fonte, vocês vão notar que todos os includes dos scripts necessários são incluídos automaticamente pelo JSF, abstraindo você essa necessidade de você estar se incomodando com esses pequenos detalhes técnicos. Então, se você quiser distribuir uma aplicação rápida, tá aí o recurso. Claro que os recursos do Prime Faces não se resumem só a isso, junto com esse JSF. Desculpe, pessoal. Com o JSF e o Prime Faces, você pode estar, por exemplo, chamando métodos dentro do seu bin para retornar resultados e estar renderizando uma determinada parte do seu projeto, da sua página, com o resultado que está vindo do seu bin, sem precisar fazer recarregado. Em resumo, uma requisição Ajax, só de uma maneira bem mais fácil, bem mais simples. E é isso que a gente vai estar dando uma olhadinha agora. Então, pessoal, só para terminar a nossa exemplificação do JSF com o Prime Faces, eu criei aqui um pequeno formulário onde a gente tem duas grids, onde uma grid contém uma form, né? Nota que aqui no recurso do JSF eu posso fazer um painel grid, colocar o número de colunas, o cell pad entre elas e botar os meus campos dentro dessa grid, fazendo com que os meus campos fiquem divididos em duas colunas antes de quebrar uma linha, e não precisando fazer com isso CSS para deixar o texto alinhado. Então note que eu tenho alguns output label, né, com o nome e com que campo setado para que ela vai ser o label, e tenho um input text em cada linha, né. Note que eu também tenho um input secret, que é para senhas, para não mostrar o que o cara está digitando, e tem um input comando, que na hora que o cara clicar nesse input comando, ele vai acionar o meu bin, que a gente tinha feito anteriormente, e chamar a função setCampos,
Nota que o clique é em cima do Action Listener e não em cima do Action, que provavelmente quando você estiver utilizando o Action, você vai utilizar ele para chamar alguma função JavaScript e não uma função dentro do seu bin. E como a gente está querendo chamar uma função dentro do bin, a gente está usando um Action Listener, certo? E aqui um value simplesmente para setar os campos. E esses campos embaixo, eles são colocados para você estar lendo os valores que o cara digitou na tela. Então, eu tenho um outro painel grid, também com duas colunas, e tenho um ID chamado campus. Tenho vários input labels, onde um é realmente um label, e o outro é um label que recebe a informação que vai ser enviada através desses caras aqui, né? Que tem uma variável lá dentro do meu bin, que vai estar mandando essa informação para cá. Então eu tenho aqui como nome informado, o e-mail informado, com ID, e-mail informado, e tenho uma expressão chamada binding dentro do meu formulário, que eu digo a que variável dentro do meu bin referencia a esse determinado campo, certo? E então, se vocês olharem o formulário rodando, é isso aqui que eu tenho através daquele código, né? Notem que aqui ainda ele não pulou, porque eu botei a form dentro do painel grid. Eu vou botar o painel grid dentro da form. Aí agora ele vai respeitar aquela regra que eu falei de duas colunas. Aí, ó. Certo? Então eu tenho um label, campo, e ele faz toda a formatação pra gente, certo? Sem precisar de NSS e de CSS. Aqui embaixo, então, eu vou ter os labels com valor informado, e aqui do lado tem outros labels que não estão aparecendo nem no texto, pelo fato de que a gente iniciou essas variáveis e não enviou o formulário para cá. Se eu digitar aqui qualquer coisa, e a partir do momento que eu clicar no botão setar campos, ele referencia lá no bin, ele chama o meu bin e seta os valores através do meu método. Vamos ver como é que isso funciona. A partir do momento, como eu falei para vocês, que eu clico no botão command button, ele chama o método setar campos que está setado dentro do meu bin. Se vocês olharem dentro da minha classe bin, vocês vão ver que eu tenho variáveis que são HTML input text, também tenho um HTML input secret, que é para senha, que são tipos de valores do JSF que correspondem àqueles formulários que a gente colocou aqui dentro da nossa página JSF. Então eu criei os métodos get and setters, e por último eu criei o setaCampus, que está aqui. O que ele faz? Ele pega a variável nome informado, que corresponde também ao mesmo nome lá do meu formulário, nome informado, seta o valor dele para qual campo? Para o campo nome, getValue, que foi sentado também aqui no nosso campo. Opa, desculpe, aqui, né? ID. Isso, lembrando que essas propriedades estão com binding. Eu poderia embaixo aqui, como eu coloquei, notem que também os formulários de baixo também já estão com binding, certo? Ou seja, que as usuários vão receber o nome. Então, correspondente ao campo, a partir do momento que eu clico no botão, ele chama o setaCampus e muda automaticamente o valor. Existem opções usando Prime Faces também, que você pode ter toda uma página HTML que você queira que só uma determinada parte daquela página seja renderizada novamente. Então, para isso, você usa uma opção chamada Update, que quando a página for renderizada novamente, foi enviada uma informação, ela só vai enviar a informação, renderizar de novo a informação daquela determinada parte da página. Então, é muito interessante. Eu só fiz isso aqui automaticamente, pessoal, para vocês, porque esse vídeo já está ficando um pouco curto. E conforme for nos próximos vídeos aí, a gente pode abordar mais sobre o JSF com Prime Faces. Espero que vocês tenham gostado, e qualquer coisa, pessoal, só entrar em contato. Abraço!